Olá, gente, sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia. Dando sequência ao assunto ideologia, na aula passada vimos falando sobre o conceito geral de ideologia, o lado pejorativo da palavra ideologia, e hoje na nossa aula a gente vai falar sobre ideologia presente nos desenhos animados. Desenhos animados, histórias em quadrinhos, e aproveitar também para destruir um pouco a infância de vocês, porque a gente vai falar também do lado sombrio das histórias infantis, dos contos de fadas, das histórias da Disney, né? Aquelas historinhas que você costumava ouvir ou que vocês já assistiram no cinema, alguns filmes, elas têm uma história por trás muito macabra e muito mais antiga, certo? É o que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Vamos lá? Histórias em quadrinhos, as HQs, né, que são as histórias em quadrinhos, são um fenômeno característico da cultura de massa e, sob esse aspecto, visam ao entretenimento e lazer. Além disso, ela exerce uma função mítica, fabuladora, né? Como assim, professor? Através das histórias em quadrinhos a gente sonha, né? A gente consegue imaginar, ter aquela criatividade. Mas olha só, como qualquer produção cultural, os quadrinhos também geram ambiguidade. O que isso quer dizer? Confusão, duplo sentido. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles servem à consciência, ao conhecimento, né, uma forma de entretenimento, de conhecer, eles também podem servir à alienação. Por isso, eles não podem ser taxados, as histórias em quadrinhos, como simples, como algo simplesmente para entreter. Eles nem sempre são uma forma de entretenimento. Existem alguns quadrinhos que trazem duplos sentidos, existem alguns quadrinhos que trazem uma mensagem crítica ou alienam, né? Traz uma imagem perturbadora, algo por trás, algo como controlar, né? A exemplo aí você temos a Mafalda, que é um quadrinho crítico que é muito usado em provas, em concurso. Vocês mesmos já devem ter feito algumas provas com as tirinhas delas. E temos o mais famoso, a Liga da Justiça, né? Um exemplo aí prático de que não é somente um desenho, uma historinha de entretenimento, mas carrega também uma série de fatores ideológicos por trás, que vão desde a questão da política deles, da maneira de eles pensarem, como até as roupas deles, as vestimentas deles carregam uma certa ideologia. Para a gente entender melhor isso, vamos avançar um pouco. Por exemplo, quando os quadrinhos eles alienam, né, quando eles escondem, né, um exemplo bem claro foi o que aconteceu com a Mulher Maravilha. Quando a Mulher Maravilha foi recrutada pela Liga da Justiça, ela havia acabado de salvar um grupo de soldados americanos de uma emboscada japonesa. Apesar disso, Diana, a Mulher Maravilha, não era um membro tão importante para o grupo. Hoje ela faz parte da Trindade, né, da DC, como Batman e Superman. Mas em suas primeiras interações com a equipe, a Mulher Maravilha ela foi reduzida a uma simples secretária que permanecia na base da Liga enquanto os outros heróis iam salvar o dia. O que vocês conseguem compreender por aí? Né? Ela tinha acabado de salvar um grupo de soldados, né, numa emboscada. E quando ela foi admitida para a Liga da Justiça, ainda assim não deram um papel importante para ela. Por quê? Porque existe uma ideia de um machismo presente. Apesar dela ser a mulher mais forte, né, do mundo, do universo, assim diz no desenho, mas ela simplesmente foi submetida a uma posição de secretária, simplesmente só para receber. Por quê? Porque se acreditava que a mulher não tinha esse papel, a mulher não podia ser forte. A ideia de ser herói era um papel masculino, não um papel feminino. Com o tempo que começa a mudar. Mas olha só como começa a história, né? Um outro também acontece já no Quarteto Fantástico, que é onde você já deve ter assistido no cinema. O Senhor Fantástico já admitiu, na historinha mesmo legítima, que o lugar de Sue era na cozinha, sua esposa, né? Ela não deveria ir para as ruas agir como heroína. Além disso, Reed, o Senhor Fantástico, já bateu na sua mulher, na Mulher Fantástica. Não apenas uma vez, mas diversas vezes. Aí abaixo você vê um dos gibis famosos, né, da década de 40, 50, mais ou menos por volta que eles começaram. E vocês veem mais ou menos as discussões e vocês podem perceber a ideia de uma agressão, né? Hoje foi muito moldado, mas se você observar por trás nos gibis, a história original fala que ele era machista também. Ele não aceitava o fato de sua mulher, que tinha poderes especiais, assumir esse papel de heroína. O papel de herói era dele, o papel da mulher dele era ficar em casa, né? Isso, algumas coisas a gente percebe por trás da ideologia por trás
dos desenhos animados, né? Da manipulação, da ideia da dominação, né? É o que a gente vê. Quando eles despertam para a crítica, ou seja, existe outro lado da ideologia também que é importante nos desenhos animados. Algumas produções de conotação política que recorrem ao humor ácido da sátira, às vezes censurados, como ocorreu no período da ditadura militar brasileira, ou seja, era muito comum naquela época. As pessoas, os cartunistas, os desenhistas, eles criavam essas tirinhas e como o governo não aceitava liberdade de expressão, né, liberdade de imprensa, então eles colocavam duplo sentido as conotações, uma crítica que eles faziam à situação do país naquela época, a política, a educação, a saúde, mas de uma maneira não direta, mas de uma maneira indireta, né? Nessa época, nesse campo se destaca os cartunistas como Angeli, Ziraldo, Glauco, os irmãos Caruso, Fernando Gonçalves e Laerte, né? Que é interessantíssima as postagens do Laerte. Ele faz uma crítica bem dura à sociedade, mas de uma maneira bem sátira e bem criativa, engraçada ao mesmo tempo. Tema de situações nacionais para expressar e questionar o pensamento brasileiro. Aí um exemplo é bem claro, a gente tem uma tirinha do famoso Fernando Gonçalves, que é o Nick Náusea, né? Que é justamente uma crítica. Se você analisar a charge, você percebe que tem um duplo sentido aí, ok? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo prático de desenhos que não alienam, mas despertam o nosso pensar, faz a gente questionar de uma maneira bem criativa, de uma maneira bem divertida, mas trabalha o cotidiano da realidade brasileira. Um exemplo aí temos a Mafalda, Calvin e Haroldo, né, o Garoto e o Tigre, o Menino Maluquinho, de Ziraldo, e as sátiras e as postagens de Angeli também, que ele faz uma crítica muito forte à questão do país, à questão da situação política e social do país, e ele sempre fala assim de uma maneira engraçada, mas ao mesmo tempo assim bem perturbadora, porque faz a gente pensar e questionar mesmo, né, a situação. Bom, não só nas histórias em quadrinhos, mas em desenhos animados também a gente percebe uma certa ideologia, que às vezes vem mesclado, como se diz, vem misturado com algo de entretenimento, mas se você observar bem, vocês percebem que esses desenhos eles não são tão inocentes ou tão infantis como parecem. Tem vários, mas eu trouxe um exemplo aqui, o Pica-Pau. Por quê? Porque o Pica-Pau todo mundo já assistiu, né? Ele fez parte da infância de muitos de nós, né? E você percebe que ele tem uma certa linguagem por trás que faz você perceber que ele não é um desenho tão inocente, não é um desenho tão infantil, né? Um exemplo aí que você pode ver, ó, incentiva a violência doméstica, porque aí é um casal, ele rouba a comida, né, e faz os dois brigarem, né, onde o marido, né, agride a esposa e a esposa agride o marido, e faz parte de um desenho infantil. O desrespeito para com os mais velhos, é o episódio que o Pica-Pau nasce, né? E o pai vai fazer um carinho e ele bate na cara do pai. Então, assim, é engraçado? É engraçado, né? Mas você depois percebe que isso não tem nada a ver com educação, né? O uso de armas de fogo, né? Muitas vezes o Pica-Pau já tentou se matar ou matar alguém no desenho, né? Que a gente sabe que no desenho o personagem não morre, mas na vida real não é bem assim. E a questão da transgressão das leis, né? Um exemplo desse episódio onde além de ele roubar a gasolina, infringir a lei, sabendo que não pode ultrapassar um determinado limite, ele desobedece às leis. Então, assim, existem outros inúmeros desenhos que carregam uma certa imagem que aparentemente é só um desenho de entretenimento, fazer a gente rir, fazer a gente distrair, mas se você analisar por trás, ele tem um duplo sentido, que não é um desenho totalmente infantil, certo? E isso é muito perigoso, né, principalmente para as crianças, porque alguns psicólogos defendem a ideia de que existe um determinado momento que a criança está desenvolvendo o cérebro. Então é um perigo muito grande você expor a crianças a determinados conteúdos, a determinados assuntos, porque ela ainda está em fase de desenvolvimento, ok? Já existem outros desenhos animados também que eles trazem um certo ensinamento.
Se eu falei agora há pouco de alguns desenhos animados que eles carregam uma certa maldade, né, uma malícia, existem outros desenhos que carregam, já traz um ensinamento. O exemplo bem prático aqui é o X-Men. O X-Men ele é uma comparação mais ou menos da questão social cotidiana, porque conta a história de jovens com poderes, né, especiais que nem sempre são aceitos pela sociedade, né, uma referência à ideia de pessoas que são diferentes, que não são aceitas, não são vistas como normais, né, e muitas vezes sofrem segregação, sofrem abandono, né, perseguições. E o exemplo do X-Men é para mostrar justamente isso, através do desenho, quando tem, por exemplo, o professor Xavier. A ideologia por trás mostra o professor Xavier como aquele que sabe receber, né? Uma pessoa que entende as pessoas e que acolhe. Ele tem um papel justamente de acolher. O Magneto ele representa a ideia do racismo, né? Da perseguição, porque o Magneto ele é um herói. Ele é um herói que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi para os campos de concentração. Ele era um polonês, era perseguido pelos nazistas, né? E ele sofreu todas as atrocidades, conseguiu superar. E a história dele retrata justamente a perseguição às raças, né? A Tempestade, que mostra o empoderamento, o poder feminino, né? Além de ser o poder feminino, que o professor Xavier coloca ela, quando ele some, ele antes de sumir, ele coloca ela como líder dos X-Men, né? Então coloca um papel decisivo de mostrar que a mulher também pode ser líder. E além disso, ela também tem outro papel, a função de mostrar o poder negro, né? Da negritude. A Tempestade africana, né? Queniana, ela mostra o seu desenvolvimento também como papel, além de ser mulher e negra, que pode, né, o ponderamento feminino, né, e afro ainda. O Noturno, né, que representa a ideia da aparência, que as pessoas julgam muito pela capa, né, julgam muito pela aparência. Porque Noturno, na história, ele era católico, era um cara gente boa, tranquilo, né, mas que vivia escondido porque as pessoas não aceitavam, as pessoas ignoravam, as pessoas até tinham medo dele por conta da aparência que ele exercia, né? E a representação dele é justamente essa, a representação de que nunca julgue um livro pela capa, né? E o Homem de Gelo, em particular, saiu agora há pouco tempo. O Homem de Gelo resolve também, passa por um dilema que acontece muito na sociedade, né? Que é a ideia do jovem se descobrir. O Homem de Gelo ele é homossexual, né? Ele descobre isso na adolescência. Tem até uma parte de um gibi que fala contando sobre isso, né? E onde ele não entende o que ele está passando, o que ele está sentindo, e aí os pais dele perguntam: você já tentou ser normal, né? Fazendo uma menção à ideia de que será que você não pode ser como os outros garotos, né? Os pais não entendem e tem aquele preconceito também. E ele representa justamente essa imagem também do jovem também que passa por dilemas no cotidiano, né? Da questão da sexualidade, de entender o que está acontecendo consigo mesmo. E tem outros personagens, só coloquei alguns que eu considero assim bem relevantes para a nossa sociedade e que mostram que os desenhos animados também eles podem também trazer um certo ensinamento, ok? A gente chega também agora numa parte bem delicada, que é onde eu falei para vocês que eu destruí um pouco a história dos contos de fadas, né? Destruir a infância de vocês e mostrar que esses contos de fada, como a Cinderela, a Pequena Sereia, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, João e Maria, a Bela Adormecida, essas historinhas que diziam que no final, passava por todo aquele sofrimento e no final viviam felizes para sempre, na verdade isso não existiu. As verdadeiras histórias do conto de fadas, eles carregam um certo ar pesado, envolvendo mutilação, abuso sexual, né? Suicídio, abandono de crianças, né? E canibalismo, e entre mais outras coisas, né? Um exemplo aqui bem prático que eu vou falar para vocês, bem curtinho, é contar mais ou menos a história de João e Maria. A história conta que João e Maria, eles se perderam na floresta, a história diz, né? Que eles se perderam na floresta, encontraram uma casa cheia de doce e tal, e tinha a bruxa, enfim, a bruxa queria devorá-los, no final das contas eles vencem a bruxa e voltam para casa. A parte da bruxa é verdadeira, né? Agora a parte que diz que eles se perderam na floresta, a história original não diz bem assim. A história verdadeira conta que eles foram abandonados pelos pais na floresta,
para morrerem de fome. Por quê? Na Europa, na Idade Média, houve uma época muito grande de fome. E os pais, para não verem os filhos chorarem e morrerem de fome, abandonavam as crianças na floresta e deixavam o que tivesse que acontecer. E com eles acontecia a mesma coisa. Eles foram abandonados na floresta para morrerem. E eles encontram realmente a bruxa que alimenta e tal. Mas na final a bruxa queria era devorar eles. Eles vencem a bruxa, como a história fala mesmo, e voltam para casa. Só que o lado cruel é que quando eles voltam para casa, eles descobrem os pais dele mortos, né? Na verdade, os pais dele abandonaram eles na floresta e voltaram para casa para morrerem de fome. Eles não queriam que as crianças o vissem morrer de fome, né? É um lado bem triste que mostra mais ou menos o que acontecia naquela época. Então era muito comum usarem os problemas da época e colocarem historinhas. Lá na década de 50, séculos depois, na década de 50, o Walt Disney, né, o fundador, ele pega esses mesmos desenhos e modificam, fazendo esses desenhos ficarem com um tom mais suave, justamente para as crianças poderem verem e não ficarem tão aterrorizadas e não terem a sua imagem, a sua infância destruída, né, a sua inocência perdida, destruída por conta disso. Eu depois posso disponibilizar para vocês alguns links, né, relacionado sobre isso, tá bom? Sobre a Cinderela, a Pequena Sereia. A história da Pequena Sereia é uma história muito triste também, que envolve suicídio. A Bela Adormecida nem se fala, é uma história também que envolve bastante um ar pesado, né? No caso de abuso sexual, por exemplo. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Quero agradecer vocês pela participação e pela atenção que vocês tiveram. Eu vou disponibilizar para vocês no Google Classroom uma atividade referente a isso, tá bom? Com charges, onde vocês vão analisar os desenhos e vocês vão responder baseado nesses desenhos, tá bom? E algumas questões também tiradas do livro, ok? Desde já, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.